carbono orgânico do solo é um dos principais indicadores de qualidade ambiental. Por isso ele tem uma relação direta com inúmeros dos principais problemas ambientais atuais. Esses problemas, na maioria das vezes, são bastante complexos e atingem a escala global. E isso tudo faz com que eles demandem uma quantidade de dados, né, e, consequentemente, de processamento muito grande. Uma forma alternativa de medir o teor de carbono orgânico em amostras de solo que tem ganhado espaço no mundo atualmente é a espectroscopia. Mas apesar de ser bastante promissora, não há protocolo estabelecido para a utilização dessa técnica. Em consequência, é muito difícil comparar resultados, até mesmo avaliar a qualidade das estimativas de solo que foram obtidas até agora com essa técnica. E isso tem um impacto bastante significativo porque a espectroscopia é a forma com que a ciência tem prometido, quantificar o teor de carbono em amostras para poder responder a esses problemas emergentes. Essa problemática originou o projeto que eu vou apresentar nesse vídeo. O projeto é intitulado O efeito de métodos analíticos díspares na predição de carbono orgânico do solo por espectroscopia no visível, no infravermelho próximo e de ondas curtas. Meu nome é Tassiara e esse projeto está dando origem à minha tese de doutorado em Ciência do Solo na Universidade Federal de Santa Maria. Eu conto com a orientação de 3 professores para realizar esse projeto: o professor Ricardo Damolin, o professor Alessandro Samuel Rosa e a professora Sabine Grunwald. Eu sou bolsista CAPES e fui bolsista CAPES Sprint por 6 meses. Como essa técnica funciona? Então, a espectroscopia ela usa o comportamento do solo frente à energia eletromagnética para inferir sobre propriedades, nesse caso, o teor de carbono orgânico. Tudo começa, então, com uma amostra de solo. A gente tem uma amostra, essa amostra ela é submetida à análise química úmida tradicional, para se obter valores que a gente chama de valores de referência. Essa mesma amostra, ela é também submetida à análise espectral, que nada mais é do que submeter a amostra à energia eletromagnética, normalmente uma fonte artificial, em que diferentes comprimentos de onda ali de energia vão interagir com essa amostra, dependendo dos elementos que estão presentes ali e da quantidade que eles estão, essa energia ela vai ser absorvida ou refletida em maior ou menor quantidade. Então, a gente tendo essas duas medidas da mesma amostra de solo, que é o dado analítico da química úmida, que é o teor de carbono orgânico do solo de referência que veio do laboratório, e a medida da reflectância, que é quanto que aquela amostra submetida à energia eletromagnética absorveu ou refletiu, a gente consegue estabelecer relações matemáticas entre esses valores. E a partir daí a gente calibra modelos preditivos. A partir do momento que a gente tem um modelo preditivo calibrado, basta fazer a leitura espectral de outras amostras, e o valor do carbono vai ser dado pelo modelo preditivo e não mais pela química úmida. Então, a gente usa amostras de referência, calibra o modelo e esse modelo, então, ele pode ser usado para predizer o carbono em novas amostras onde a gente só vai precisar da leitura espectral. Então, por isso essa técnica ela é mais rápida, e o mais importante, ela reduz drasticamente o uso de recursos químicos, ou seja, ela só precisa utilizar a química úmida até o ponto de estabelecer um banco de dados que seja suficiente para calibrar esse modelo, preditivo. O sucesso do modelo preditivo, então, ele vai depender da nossa capacidade de explicar a variação no teor de carbono orgânico de uma amostra em relação à variância da reflectância. Só que o solo não é composto só de carbono, existe uma série de outros elementos que variam, principalmente em relação à mineralogia, enfim. E isso tudo, todos os elementos que estão presentes na amostra, eles interagem com a energia eletromagnética também, e interagem de maneira diferente. Isso torna o processo de modelagem espectral bastante complexo. Então, existe uma tendência de se formar o que a gente chama de bibliotecas espectrais,
que na verdade são grandes bancos de dados que armazenam esses dados, né? Tanto dado de referência, que é esses que vêm do laboratório, não só de carbono, mas uma série de outros, qualquer elemento, né? Inclusive textura e outras propriedades do solo, e armazenam com o objetivo de aumentar o número de amostra e, por isso, aumentar a chance de a gente construir um modelo preditivo que seja eficiente, né? Ou seja, quanto mais amostras a gente tem no nosso conjunto de dados, melhor a gente consegue identificar o comportamento espectral, melhor a gente consegue representar todas as variações, né? E aí, a partir daí, a gente consegue, então, através de pré-processamentos, através de estratégias de modelagem, a gente consegue calibrar modelos mais eficientes. Nós temos uma biblioteca espectral aqui no sul do Brasil com mais de 2.000 amostras e também, a nível de Brasil, existe então a Biblioteca Brasileira Espectral, que tem cerca de 40.000 amostras. Por que ter métodos analíticos diferentes no mesmo banco de dados é um problema? Existem várias formas de medir o teor de carbono numa amostra. Talvez a forma mais comum seja a combustão úmida, que é baseada na redução do dicromato, cuja medida pode ser realizada tanto por titulação, que é muito comum nos laboratórios de pesquisa, quanto por colorimetria, que é o padrão na rede de laboratório de análise de solo de rotina. Além desse método também, a combustão seca vem sendo nos últimos anos recomendada por ter um desvio padrão de análise baixo e também por não produzir rejeitos químicos. Mas ainda que ambas as medidas, né, queiram representar a mesma variável teórica, que é o teor de carbono orgânico do solo, e ainda que elas estejam na mesma unidade de medida, que é grama por quilo ou porcentagem, por exemplo, ainda assim essas variáveis são diferentes, essas medidas são diferentes, porque uma coisa é a variável teórica carbono orgânico do solo, que é o nosso alvo, e outra coisa é a forma com que a gente chega nesse valor operacionalmente. Então, toda análise, todo método analítico, na verdade, ele é operacionalmente definido. E por ser operacionalmente definido, então, cada análise é diferente ou vai resultar num valor diferente. Essa diferença, ela vem de erros de medida, né? Cada método analítico vai ter os seus próprios erros de medida. E esses erros podem ser erros sistemáticos, que são aqueles que vão ter relação com a capacidade do método em recuperar o carbono, e podem ser erros aleatórios também, que são erros que não podem ser previstos. Cada vez que a gente repete uma amostra no laboratório, faz com que o valor saia um pouquinho diferente. Então, ainda que esses métodos tentem representar a mesma variável teórica, que é o carbono orgânico do solo, eles são variáveis operacionais diferentes. Para usar esses dados juntos, é preciso cumprir 2 pré-requisitos. O primeiro é preciso que esses dados sejam comparáveis e o segundo que eles sejam compatíveis. Comparáveis no sentido de estar na mesma unidade de medida. Então, para isso, a gente precisa passar por um processo de padronização dos dados, em que todos eles vão ser convertidos para uma mesma unidade de medida. E depois, a gente precisa identificar a compatibilidade, né? E se não houver essa compatibilidade, preciso passar por um processo que a gente chama de harmonização. Esse processo nada mais é do que encontrar uma relação matemática entre os dados, entre as duas metodologias, um fator que a gente chama de fator de correção. Aplicando esse fator de correção nos dados, a gente consegue trazer os valores para uma metodologia de referência que a gente escolhe. Somente assim, depois dos dados serem padronizados e harmonizados, é que eles podem ser facilmente agregados e utilizados, então, como uma mesma variável. Ainda que as bibliotecas espectrais ofereçam os dados padronizados, né, que eles sejam comparáveis, a compatibilidade dos dados ela não está sendo observada. Então, a título de exemplo, a Biblioteca Global Espectral tem aproximadamente 18.000 dados de carbono orgânico do solo e metade desses dados não tem sequer o método analítico descrito. E dentre os métodos analíticos descritos, aí na metade dessas amostras, tem 7 métodos analíticos diferentes. É comum de acontecer isso não só em bibliotecas espectrais, mas em qualquer banco de dados de solo, né? A gente encontrar essa falta de compatibilidade entre os dados. Por isso, a FAO, através da Aliança Mundial pelo Solo, tem se preocupado
com essa necessidade de harmonização dos dados para garantir que as experiências sejam compartilhadas e os dados sejam melhor aproveitados. E além disso, esforços coletivos têm buscado, então, através de uma rede de laboratórios de solo, o estabelecimento de protocolos para a utilização da espectroscopia. Mas ainda não se sabe qual é o efeito do método analítico na predição de carbono orgânico do solo. O que tem sido feito até agora é reunir o maior número de dados possíveis e aumentar o tamanho da amostra para melhorar a capacidade preditiva dos modelos. E a nossa hipótese é que essa capacidade preditiva, ela depende do método analítico e da compatibilidade dos dados. Para comprovar essa hipótese, estabelecemos 3 estudos. O primeiro passo foi avaliar se o método analítico afeta realmente as predições. Caso ele não afetasse, não haveria necessidade de se prosseguir com o estudo. A gente poderia usar todos os dados de carbono possíveis, independentes deles ser compatíveis ou não. Por outro lado, comprovado o efeito do método analítico, a gente parte para o estudo 2, em que a gente vai analisar se o efeito do método analítico ele é maior que o efeito do número de amostra, né? Já que o objetivo de fazer bibliotecas espectrais é aumentar o número de amostras para melhorar a capacidade preditiva, será que esse efeito do tamanho de amostra ele é maior do que de um método analítico padrão? Se for, também não há necessidade de se investir em processo de harmonização. Agora, se esse efeito do método ainda assim é maior que o efeito do tamanho de amostra, é preciso partir para análise de compatibilidade, que vai ser o estudo 3, onde a gente vai avaliar se a harmonização melhora as predições e consegue superar, né, o prejuízo que a disparidade nos métodos analíticos impõe às nossas predições. Se a harmonização não conseguir superar isso, então será necessário investir em um único método analítico para calibrar os modelos e caso consiga superar, então a gente irá recomendar a harmonização. Para desenvolver esse estudo, então, vamos usar a Biblioteca Espectral do Sul do Brasil, que tem 2.599 amostras. O carbono orgânico do solo na Biblioteca Espectral foi determinado de 3 formas diferentes. A determinação do carbono por combustão seca pelo autoanalisador, combustão úmida com determinação por titulação e combustão úmida com determinação por colorimetria. Em 395 amostras, o carbono orgânico do solo foi determinado pelos 3 métodos analíticos. Para avaliar se o método analítico realmente afeta as predições, usamos as 395 amostras para calibrar modelos preditivos considerando cada método. Então, nós temos a mesma amostra, a mesma leitura espectral e o que variou foi o método analítico com que o carbono foi definido. Além disso, consideramos 3 técnicas de pré-processamento, que é a suavização, Savitzky-Golay primeira derivada e remoção do contínuo, e 3 modelos preditivos, que foi a regressão pelos mínimos quadrados parciais, o modelo cubista e o modelo floresta aleatória. Assim, foram calibrados 9 modelos preditivos para cada método analítico, cujo desempenho foi comparado, então, para avaliar realmente o efeito do método. Esse estudo já foi concluído e eu vou apresentar brevemente os resultados obtidos. Então, identificamos que, apesar de não haver uma diferença significativa entre os valores de carbono de ambos os métodos de combustão úmida, a maior correlação está entre os dados de combustão seca com a combustão úmida por titulação. Então, a colorimetria, ela guarda uma relação muito mais baixa com os outros 2 métodos, o que ocasiona em uma redução significativa na correlação ao longo do espectro. Se essa diferença entre os valores tivesse atrelada somente à capacidade de cada um desses métodos em recuperar carbono das amostras, ou seja, se fossem erros sistemáticos, não haveria uma perda de correlação, que é o que acontece com a combustão úmida por titulação. Então, ela guarda relação muito mais próxima da combustão úmida do que a colorimetria, e isso só pode ser um reflexo de erros aleatórios. Isso é um problema porque os erros aleatórios, como eles não podem ser previstos, não há nenhuma relação guardada entre os erros aleatórios de um método e outro, ao contrário dos erros sistemáticos. Então, isso faz com que apenas os erros sistemáticos possam ser corrigidos, né, através do processo de harmonização. Isso é um indício de que a harmonização pode não ser tão eficiente
nesses casos. Em relação aos modelos preditivos, a gente identificou que sim, o método analítico tem um efeito, e esse efeito é um efeito combinado em relação ao pré-processamento e ao modelo preditivo, sendo que o método analítico ele tem mais efeito na acurácia do que na própria precisão do modelo. O método analítico de combustão úmida por colorimetria apresentou pior desempenho entre os métodos analíticos testados, e isso em decorrência dos erros aleatórios de medida do método analítico. Esse efeito ele foi superado com o uso do modelo cubista e o pré-processamento remoção do contínuo. Então, a diferença entre métodos analíticos ela foi significativamente reduzida em termos de precisão e acurácia. E esses resultados, eles indicam a necessidade, reforçam a necessidade de que bibliotecas espectrais elas forneçam informações detalhadas sobre o método analítico, já que ele afeta, sim, as predições de carbono. O segundo estudo ele vai avaliar se ter um único método analítico padrão é mais importante do que ter mais de um método analítico, mais um número de amostras muito maior. Para avaliar isso, estabelecemos 2 cenários. O primeiro cenário é a possibilidade de aumentar infinitamente o conjunto de dados de um método analítico padrão, único, nesse caso a gente definiu a combustão seca, um outro método qualquer só para aumentar o conjunto de dados. Então, nesse caso, o nosso método analítico padrão é a combustão seca e a gente vai aumentando o conjunto de dados, com outros dados que vêm da combustão úmida. Para isso, elencamos o modelo preditivo cubista, que foi o melhor modelo no estudo 1, com 2 pré-processamentos, Savitzky-Golay, primeira derivada, e remoção do contínuo, para identificar aquele efeito que a gente apontou no estudo 1, que o remoção do contínuo tem essa capacidade, de, quem sabe, superar o efeito do método analítico. Esse aumento do número de amostras vai ser realizado através de uma reamostragem com reposição, então aproximadamente 100 interações para cada modelo. O segundo cenário já vai ser uma forma de simular o que acontece mais ou menos com as bibliotecas espectrais atualmente, avaliar o que acontece com as métricas de desempenho dos modelos preditivos quando a proporção de dados, na verdade, métodos analíticos, ela varia. Para isso, vamos usar as amostras, as 395 amostras em que a gente tem os 3 métodos analíticos na mesma amostra, e modelos preditivos serão calibrados sendo sorteado o valor de carbono do método analítico. Então, serão realizadas inúmeras interações em que a gente pretende simular todas as possibilidades de combinação entre método analítico para poder avaliar o que acontece com as métricas de desempenho preditivo. O que a gente espera é que, enquanto o método analítico padrão domina no banco de dados, ou seja, quando ele é mais que 50%, o desempenho preditivo desse modelo seja melhor. E à medida em que se acrescenta outros dados de outros métodos analíticos, esse desempenho ele caia. Ou seja, esperamos encontrar um ponto em que o aumento do tamanho de amostras não melhora a capacidade preditiva dos modelos. Se um único método analítico padrão é mais importante do que ter um tamanho de amostra maior, a gente vai avaliar se a harmonização de dados pode superar os efeitos do método analítico e melhorar as predições de carbono. Para isso, serão geradas funções de pedotransferência entre esses dados de carbono da mesma amostra, considerando também inúmeras covariáveis que estão disponíveis dentro da biblioteca espectral, e através dessas relações, então, encontrar fatores de correção que vão harmonizar esses dados, ou seja, trazer eles para o método comum ou mais próximo do que eles possam ser um do outro. Após a harmonização, os dados serão submetidos novamente aos mesmos modelos calibrados anteriormente, e há a expectativa, então, de que essas diferenças nas métricas de acurácia que tem quando a gente varia o método analítico, elas sejam minimizadas ou sejam inexistentes. A principal contribuição à ciência desse projeto é identificar a maneira correta de usar os métodos dados de carbono que provêm de metodologias díspares, Identificar primeiro se a gente pode usar eles juntos, mesmo eles não sendo compatíveis, se a gente deve usar um único método em detrimento de outro e esquecer os outros dados, ou se a gente deve, então,
começar a investir em estratégias de harmonização para utilizar esses dados de uma maneira mais elegante. Então, num primeiro momento, esses resultados eles podem nos guiar a selecionar o método analítico mais adequado que vai fornecer as melhores predições em novos projetos. Em um segundo momento, ele vai nos ajudar a lidar com os dados já existentes que vêm de metodologias analíticas diferentes, o que vai garantir com certeza a interoperabilidade entre bibliotecas espectrais, entre projetos de pesquisa. Isso com certeza vai nos ajudar a obter predições que sejam cada vez mais confiáveis, mais precisas e mais acuradas. Essa foi a apresentação do meu projeto de pesquisa de doutorado e eu já agradeço antecipadamente a todos aqueles que fizerem qualquer sugestão ou qualquer pergunta que me ajudem a melhorar essa proposta de pesquisa.